firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo Verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Se você está tão firme assim nas promessas de Jesus, diga amém. 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 Que amém caloroso. Então, já que estamos todos firmes nessa grande promessa de que existe algo muito melhor do que esse mundo e que nós um dia vamos morar todos juntos no céu, vamos cantar o hino de número 88, Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, e agora eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo o seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Só a igreja agora. Chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso, então sim. Que bonito. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei pra sempre junto ao Salvador. Para a entrada dos membros da plataforma, vamos cantar o hino Vamos Adorar.
vamos demonstrar gratidão. Vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Que possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder, e outros vejam que Ele vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Senhor, a tua igreja está reunida mais uma vez nesta manhã para oferecer um culto de adoração ao Senhor. Não queremos fazer este culto sem ter a certeza de que o Senhor está aqui. Por isso te convidamos nesta hora a vir, estar presente em nosso meio e nos falar mais uma vez através da tua palavra. Nós pedimos esta bênção. Somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e Bom dia, morenos. tudo bom? Hoje, olha aí, já estão chegando mais dois. Hoje é o tio Vandir que vai contar a história para vocês. E eu convidei um secretário aqui, o Lucas. O Lucas vai ser o meu secretário. Vai ser o meu secretário. E eu vou vestir o Lucas aqui para identificar uma profissão que ele tem. Vamos ver se vocês vão saber qual é a profissão. Ele precisa de um boné. Ele aqui assim, na calça, ele bota uma toalhinha. Isso. E na mão dele, ele tem isso aqui. O que ele é? Um pescador. Olha só, olha o peixe, o tamanho do peixe que ele pegou aí, ó. Tá vendo? Fica em pezinho ali perto, ali assim. Essa toalhinha é para ele limpar a mão, sabia? O pescador pega no peixe, fica com a mão lambuzada, então ele tem essa toalhinha para limpar. E a vara para pescar. E alguns pescadores, que eu trouxe aqui também, uma rede, uma pequena rede. Está vendo só? E é isso que eles usam para pescar peixes. Na época de Jesus, tinha alguns homens, olha o tamanho do anzol que eles pescavam aí, olha só. O anzol é maior do que o peixe, está vendo? E na época de Jesus, tinha alguns homens que estavam pescando. E Jesus, passeando na praia, chamou estes homens e falou para eles assim: olha, de hoje em diante vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser pescadores de homens.
E o pescador de peixe tem todo esse material aqui para pescar o peixe. E qual vocês acham que é o material do pescador de homens? O material do pescador de homens é a Bíblia. Isso mesmo. Esse é o material que o pescador de homens usa para buscar os peixes dele, que são as pessoas. E a história que eu vou contar é de um menino que nasceu lá e viveu lá na Suíça, num lugar muito frio. O nome dele é meio estranho para vocês. É Zwinglio. Mas ele foi um dos mártires, uma das pessoas que realmente pregou muito o evangelho. E desde pequenininho, a sua vovó contava para ele as histórias da Bíblia. As histórias muito lindas que a Bíblia contém. E aí ele aprendeu e começou a gostar da Bíblia. E ele estudou e quando cresceu, ele foi um pastor. Ele foi um pastor e um pregador do evangelho. Ele pregava e contava para as pessoas as histórias que a Bíblia contém. Ele dizia para as pessoas quem era Jesus. Ele dizia para as pessoas a transformação que a Bíblia fazia nas pessoas. Ele contava muitas histórias. E por isso ele se tornou um pescador de homens. Jesus chamou ele para ser um pescador de homens. Assim também pode acontecer na vida de vocês. Vocês podem ser um pescador de peixes, como o Lucas é, e o Lucas já pegou algum peixe também, de verdade. Mas vocês podem ser também um pescador de homem, pregando a palavra de Deus, contando as histórias da Bíblia para quem? Para os amiguinhos de vocês, contando as historinhas da Bíblia para a vovó ou para o vovô de vocês, quando eles não vêm para a igreja, e assim por diante. E assim Jesus vai chamar vocês um dia também para serem pescadores de homens. Tá bom? Então agora nós vamos orar, pedindo que Jesus esteja muito com vocês e que torne vocês todos pescadores de homens. Vamos orar então. Querido Jesus, obrigado por este lindo sábado que Tu nos concedes. Senhor, queremos entregar a vida das crianças que estão aqui à frente. Que elas possam, Senhor, ser na vida delas pescadores de homens. Não somente elas, mas também os papais delas. E todos nós que nos encontramos aqui. Que possamos realmente atendermos o chamado de Jesus e ouvirmos a voz do Espírito Santo, para que possamos alcançar pessoas para estarem um dia no reino do céu juntamente conosco. Muito obrigado por tudo isso que pedimos em Teu nome. Amém. Agora vocês podem voltar lá para os papais. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Vou descansar meu cansaço. Agora, para a honra e glória do nosso Deus, ouviremos uma música pelo irmão Almir. Às vezes eu fico a pensar o que posso dar ao meu Senhor. Tudo vem de Tuas mãos, tudo lhe pertence. O que darei ao meu Senhor? Quero dar meus lábios
para falarem de Jesus. Eu darei as minhas mãos para carregar em sua cruz. Eu vou dar meu coração para que seja o seu lar. Entregando minha vida, eu darei algo lindo pra Jesus. O sol, a lua, a terra e o mar, incontáveis mundos, milhões de anjos pra te adorar. Tudo vem de tuas mãos, tudo lhe pertence. O que darei ao meu Senhor? Quero dar meus lábios para falarem de Jesus. Eu darei as minhas mãos para carregar em sua cruz. Eu vou dar meu coração para que seja o seu lar. Entregando minha vida, eu darei algo lindo pra Jesus. Eu darei as minhas mãos para carregar em sua cruz. Eu vou dar meu coração para que seja o seu lar. Entregando minha vida, eu darei algo lindo pra Jesus. Algo lindo pra Jesus. Algo lindo pra Jesus. Bom dia, queridos irmãos. Feliz sábado a todos. Nós vamos agora assistir o Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje. Fidelidade antecipada. Cresci num ambiente católico e desde que conheci a igreja, 17 anos atrás, fiz um pacto com Deus de ser fiel o que eu mais pudesse. Isso tem me ajudado a manter-me firme até hoje. E também o importante é que podemos servir a Deus conforme o que diz sua palavra. Desde que eu me mudei para Acacuenca, vivo como representante de vendas de obras literárias e material didático. E por experiência de trabalho, temos a bênção de Deus. E a sua palavra diz que temos que ser fiéis a Deus. No dízimo, mas no começo eu vou ser sincero, eu dizimava, mas não fazia isso da maneira correta. Então eu dava nada mais que uma certa parte do dízimo, calculando os meus ganhos, mas eu não estava realmente sendo sincero com Deus. Aproveitei a oportunidade para poder lhe perguntar sobre como fazer nesse caso. E a esposa do pastor, a irmã Angélica, me disse que eu deveria dizimar até sobre o material que eu deixava fiado. E me disse, irmão, deixe o material fiado, e essa quantidade você dizima e verá. Prove a Deus, o resto você não se preocupe.
Foi duro para mim, pois dizimar algo que você ainda não recebeu realmente foi um desafio. Na verdade, eu segui esse conselho. E também dou uma oferta sistemática. Fato pequeno que comecei, mas eu penso que o Senhor merece um pouco mais. A partir desse ponto, na minha primeira quinzena, realmente dei conta que a quantidade que eu estava devolvendo ao Senhor não era exata. E nesse momento que segui o conselho da irmã, foi uma surpresa, porque, na realidade, eu estava ganhando muito mais. Melhoraram as vendas, as pessoas não saíam mais sem pagar. Inclusive, mudavam de casa e me chamavam. Olha, senhor dos livros, venha que estamos em tal endereço. Nos dava o endereço e íamos. E, graças a Deus, isso foi outra coisa que me ajudou no saldão de vendas, que acontecia às vezes nas férias ou no inverno, que se vendia menos. Mas desde que fizemos esse compromisso com Deus, as vendas não caíram. Na realidade, não havia pensado em colocar a Deus como sócio. Eu e a minha esposa orávamos à noite. Vamos colocar a Jesus como nosso sócio em nosso negócio. E realmente eu penso que, ao colocar a Deus como nosso sócio no pequeno negócio que temos, lhe deu êxito. O seminário de enriquecimento espiritual realmente foi uma experiência inesquecível. Ali aprendemos a colocar a Deus em primeiro lugar, nas primeiras horas do dia. Isso tem sido uma grande ajuda para nós, porque não fazíamos como lar, como família, não fazíamos assim. Isso aos poucos tem consolidado o nosso lar. Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Eu tenho aprendido a colocar Jesus em primeiro lugar em minha vida. E eu sei que a colheita virá depois. Eu tenho a consciência tranquila, porque eu sei que estou dando ao Senhor o que lhe é devido. E o mais importante é ter a consciência tranquila. É adorar a Deus como Ele merece, como Deus Criador de todas as coisas. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse lindo dia de sol que Tu nos concede, pela vida e pela saúde. Pedimos agora, Senhor, que Tu venhas abençoar as pessoas que aqui estão e aqueles que não puderam vir também, Senhor, que Tu possa abençoá-los e cuidar de cada um deles. Abençoa agora as ofertas que vão ser doadas, Senhor, que elas possam alcançar o seu objetivo e que principalmente, Senhor, possam alcançar aquelas pessoas que ainda não Te conhecem para que venham conhecer do Teu amor. Fica conosco, Senhor, que tudo que aqui façamos seja feito não conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua. Fica conosco, abençoa as ofertas, os doadores, em nome de Jesus Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu para chover bênção sem fim. Posso ver o céu para chover bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Para louvor e adoração a Deus, cantaremos agora o hino de número 18. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Convido agora os irmãos, aqueles que puderem, que possam se ajoelhar para nós falarmos com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Queremos agora, Senhor, nesse momento, te honrar e te glorificar, porque somente tu és digno de honra e glória. Que tu venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, nossas falhas, e ajuda-nos, Senhor, a não pecarmos contra ti. Te agradecemos por todas as bênçãos concedidas em nossa vida, Senhor, aquelas que vemos e aquelas que não sentimos. Que agora, nesse momento, Senhor, o nosso servo, o irmão Damasceno, possa ser usado, Senhor, para colocar as tuas palavras, Senhor, que ele venha falar através de ti, através do teu Espírito Santo.
e que através dele, Senhor, pessoas possam ser tocadas e que possamos sair diferente do que entramos. Abençoa-nos, Senhor, nos guarda para o teu reino. É o que te pedimos, não que haja em nós mérito, mas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, novamente. E os irmãos acho que hoje perceberam que a plataforma está diferente. Só dá camiseta da asa. É porque hoje é o dia da asa. E nós estamos muito felizes porque, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. E muitos trabalhos foram realizados esse ano na asa e a gente não teria tempo disponível aqui para poder colocar para vocês. E hoje é um dia de agradecimento. Agradecimento a Deus. Hoje vocês não precisam se preocupar que nós não vamos pedir nada. Hoje é só agradecer. Agradecer a Deus principalmente por esse trabalho. Agradecer aos irmãos que nos têm auxiliado. E agradecer, enfim, por tudo que a gente conseguiu, né, através da ajuda de Deus, realizar esse ano. Nós, entre os trabalhos que foram feitos na ASA, nós tivemos o curso de geração de rendas. E nós temos aqui uma das pessoas que participou, e eu gostaria de chamá-la aqui para que ela pudesse contar um pouquinho para os irmãos, que os irmãos compartilhem daquilo que aconteceu lá. Irmã Nelza, dona Nelza, por favor. A dona Nelza e as suas filhas... Pode subir aqui, irmã. Pode subir. A dona Nelza e as suas filhas participaram do curso conosco. Ela se tornou a nossa amiga. E eu gostaria que ela falasse para os irmãos de tudo aquilo que ela vivenciou lá, né? O que ela aprendeu e que ela fale do coração. Né? Aqui não tem... Aqui nós somos todos irmãos. Tá? São todos amigos. Então, abra o seu coração e diga tudo aquilo que a senhora vivenciou lá na ASA. Olha, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia para vocês, que de repente alguém que está aqui, né, eu conheço, outros não, né, mas é com muita alegria, imensa de eu estar aqui hoje, para falar para vocês do que eu, com 53 anos, fui aprender coisas maravilhosas que eu gostaria de aprender mais, mas o tempo foi muito curto. Então a gente aprendeu a fazer flores, porta-chaves, sabão caseiro, águas sanitárias e várias coisas de conhecimentos, uma palavra, coisas que a gente não tinha tanto conhecimento. Então, a partir desses 2 meses que a gente ficou junto ali, a gente aprendeu muita coisa. Veio eu, as minhas 3 filhas a mais que vieram, só que só está eu e mais uma outra filha, as outras 2 não puderam vir por motivos, né, de casa, mas eu quero representar as minhas 2 filhas que ficaram em casa e agradecer a todos aqueles que colaboraram com o que a gente fez, né, porque tudo há um sacrifício. Sacrifício para quem deu as coisas para a gente preparar e para essa nossa grande amiga aqui, que para nós foi um anjo. Todas, né? Tá bom? E aqui fica o meu muito obrigada a todos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do estudo bíblico que a senhora fez lá. O que a senhora achou? Em questão do estudo bíblico, foi uma coisa assim que aquele senhorzinho, como é que chama? O seu Luiz, assim,
através da palavra, ele fazia as brincadeiras, mas não era brincadeira, era falando da palavra, os conhecimentos, enfim, do que a gente não sabia, do que nós tínhamos dentro do nosso coração. Quer dizer, a gente olhando assim, falar de Jesus é que Jesus existe. Não é bem assim. Porque se nós não tivermos ele aqui dentro de nós, não adianta só da boca para fora. Nós temos que estar com ele aqui, ó, guardadinho, ele nos protegendo, de dia, de noite, em todo instante, no nosso trabalho, no nosso dormir. Porque se com ele já está difícil, imagina nós sem ele no nosso coração. Tá bom? Então, no meu curso bíblico, eu aprendi muita coisa a viver, porque eu não vivia. Eu vegetava no mundo. Então, a partir daquele momento que a gente fez o curso bíblico, aprendi várias coisas. Conhecer mais a palavra. Que para mim, tudo era em vão. Falava, eu vinha na igreja, o pastor falava, tá bom. Mas eu chegava lá fora, aquilo ali estava perdido. Ele só falou lá, a gente só escutou, mas nada disso. Mas naquele dia, com as escritas que a gente fez, as meditações, eu fiquei assim, pasma mesmo, porque a palavra é muito doce, que não tem mais o que for doce. Aquelas palavras que a gente escrevia, porque não era o falar, era o escrever. Até nos últimos dias que a gente estava indo no nosso cursinho aqui, ela falou assim para a gente, vocês vão trazer uma redação do que aconteceu, do que vocês aprenderam aqui. Então, cada uma fez um pequenininho papelzinho, mas a gente trouxe. Né? Cada um com a sua meditação, o que sentiu, o que não sentiu. Então, ficou muito bonito. Para mim, foi uma escola. Tá bom? Obrigada. Obrigada, dona Neuza. Tá? Então, irmãos, esse é uma parte do trabalho que nós fizemos lá na ASA. E nós pedimos que os irmãos continuem orando, principalmente, né? Para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Porque o nosso principal objetivo é esse. Não dar só o alimento material, mas o alimento espiritual. E condições às pessoas para que elas possam caminhar, né? E ter a sua autoestima lá em cima, como a dona Neuza está tendo agora. Tá? Que Deus possa abençoar a todos e nos abençoar na continuidade desse trabalho. Bom dia a todos os nossos amigos e irmãos aqui presentes. Quero estender o meu bom dia também àqueles que nos assistem aí na sua casa, através da internet. O nosso objetivo é o mesmo, estando aqui presentes ou lá em nossa casa. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Hoje é um dia muito especial. E o dia é tão especial que nós já poderíamos terminar o culto aqui nesse momento agora. E eu estava pensando aqui enquanto elas falavam. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu usar, porque senão eu posso estragar tudo que foi feito. Porque não existe nada que fale mais forte ao coração e à consciência humana do que o resultado daquilo que se vê. E a ASA, a Ação Solidária Adventista, ela é um departamento da igreja que trabalha, assim como os demais, com um único objetivo: mudar vidas através do Evangelho, cujo centro é Jesus Cristo. E o Evangelho ele pode mudar a vida de uma pessoa. A maior evidência disso é que ele mudou a tua vida. E se Deus mudou a tua vida, ele pode mudar a vida de outras pessoas também. Não existe problema tão grande nesta vida que não tenha solução.
pode não ter solução para nós, seres humanos, mas para Deus sempre há uma alternativa. E tudo aquilo que fazemos nesta igreja tem esse objetivo: alcançar pessoas com o Evangelho que terão suas vidas transformadas por Jesus Cristo. E a ASA não é diferente, a Ação Solidária Adventista não é diferente. Ela tem esse objetivo: trabalhar para alcançar corações humanos com o Evangelho, para que estas pessoas tenham a vida transformada por Jesus Cristo. Isto está expresso nas palavras Ação Solidária Adventista e nos símbolos que nós utilizamos também. Eu vou pedir ajuda aqui à minha irmã. Agora eu vou precisar da sua ajuda. Fique aqui um instante, bem próximo aqui, para que todos possam ver você. Este símbolo aqui, a camiseta da nossa irmã, é o símbolo da Ação Solidária Adventista. Observem que ele é um símbolo que envolve duas pessoas. Estas pessoas estão no formato de um coração. O coração é o centro da nossa missão, que é o amor. No meio deste coração está o símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a Ação Solidária Adventista é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você observar estas duas pessoas, elas estão numa mesma posição, no sentido da igualdade. Ou seja, nós nos amamos uns aos outros, independentemente de quem nós somos. O nosso objetivo também é, à medida da forma com que eles estão, é ajudar-nos uns aos outros, para que nós tenhamos uma vida mais feliz. Mas nós só teremos uma vida feliz, não é quando nós não somos felizes aqui nessa terra, quando nós temos recursos financeiros em abundância. Nós não somos felizes aqui nesta terra quando nós temos um teto para morar ou quando temos comida para comer. Para uma pessoa ser feliz, só tem um jeito: é ela ser alcançada pelo Evangelho e a vida dela ser conduzida por Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, tudo é em vão o que fazemos. Se esse não for o nosso objetivo, se não alcançarmos isso, a pessoa não consegue ser feliz. Muito obrigado, minha irmã. Felicidade é isso, é ter Cristo no coração. A nossa cartilha, ali estão os nossos símbolos. A nossa cartilha e direção de trabalho é esta aqui, ó. É o livro Beneficência Social, escrito pela autora Ellen White. Esta é a nossa cartilha. Quer saber o que nós fazemos? Leia esse exemplar aqui. Leia esse livro. Ele ensina muita coisa daquilo que nós precisamos fazer. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia e abrisse ela no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura de apenas 3 versículos desse capítulo. Mateus, capítulo 4, versículo 22, 23, ou digo melhor, versículo 23, 24 e o 25. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo é o número grande e o versículo o númerozinho pequeno. Aqueles que têm a Bíblia edição missionária, que é a que eu estou nas mãos aqui, fica na página 5 do Novo Testamento. Mateus capítulo 4, versículo 23, 24 e 25, a palavra de Deus diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Versículo 24.
e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aqui estava o centro do trabalho de Cristo. Jesus, ele nunca deixou alguém para trás sem merecer a sua atenção. Independentemente de quem era esta pessoa, se fosse uma criança, se fosse um jovem, um adulto, ou uma pessoa mais experiente, de uma idade mais avançada, todos tinham a atenção de Cristo. Fosse essa pessoa culta ou inculta, pobre ou rico, Jesus parava para atender a todos de igual maneira. Isto porque ele via a pessoa diante das suas 3 necessidades básicas da vida. Ele via a pessoa no sentido físico, ele via a pessoa no sentido mental e ele via a pessoa no sentido espiritual. No centro da missão de Cristo, aqui nesta terra, estavam as pessoas. As pessoas tinham um valor maior do que qualquer coisa que existisse. Ele chegou a dar evidência, colocando as pessoas num valor superior ao que melhor existia na época. Quando se referiu ao templo, que era uma das maravilhas da época na cidade de Jerusalém, ele disse que o templo era incomparável em relação às pessoas. Pessoas são mais importantes do que paredes. Pessoas são mais importantes do que aquilo que nós imaginamos. Pessoas são o centro da nossa existência. E quando falamos em pessoas, falamos no sentido de igualdade. Quando falamos em pessoas, nós falamos em pessoas aqui dentro, aqueles que já fazem parte da nossa comunhão de fé. Nós falamos em pessoas também que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Pessoas que não se fazem presente aqui nesse lugar como nós o fazemos costumeiramente. No sábado, durante a semana, em alguns outros momentos da nossa vida. A pessoa tem um valor extraordinário. E para Jesus, uma pessoa era tão importante que ele veio e morreu por ela. E a morte de Jesus foi significativa até mesmo para aqueles que o rejeitaram. Significativa até mesmo para aqueles que não o amavam. Porque o amor de Jesus é um amor incondicional. É diferente do amor humano. Nós amamos como resposta à ação daquilo que nós recebemos. Mas esse não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele pensa em dar. Ele não leva em conta o que recebe. Aquele que recebe é que tem os benefícios. Jesus morreu por você. E se o Evangelho de Cristo te alcançar e mudar a tua vida, o grande beneficiado será você. Por isso que o centro daquilo que fazemos tem que ser o amor, que é representado pelo símbolo aqui dos humanos, o coração. O que fazemos não pode ser fruto de uma obrigação, mas tem que ser algo que brota do nosso coração, como um sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez na nossa vida. Há uma igreja adventista do 7º dia na cidade de Nova York, que é uma inscrição na frente bem grande. Quando você entra pela porta da igreja, a primeira coisa que chama a atenção é aquela inscrição. Não há como você entrar, você vai, estando lá dentro, você vai observar outras coisas, outros detalhes da construção do templo da igreja. Mas você entrou na igreja, a primeira coisa que te chama a atenção é aquela inscrição que está de uma forma bem relevante na frente da igreja. Lá está escrito o seguinte: entrando para adorar, saindo para servir. E isso diz muita coisa.
da questão da nossa adoração quando viemos a Deus. Porque quando nós viemos aqui para adorar a Deus, quando você vem à presença de Deus, quando você vem aqui na igreja, nas reuniões de culto, você vem para adorar a Deus, e Deus, Ele dá forças a você, Ele dá o poder que Ele tem para que você alcance vitórias na vida cristã. E tem que ser assim. Porque se não for mediante o poder de Deus, nós vamos colecionar fracassos, um atrás do outro. Agora, Deus nos dá esse poder quando nós viemos a Ele. E quando nós saímos daqui, a nossa ação é o serviço. Nós existimos para servir. Servir a Deus e servir também ao nosso próximo. Servir aos nossos semelhantes. Se a nossa vida está centralizada em nós mesmos, se a tua experiência de vida cristã está centralizada em você mesmo, está faltando alguma coisa aí. Está faltando alguma coisa. Nós somos, como igreja, e aqui eu digo como pessoas, uma extensão do braço do serviço. Aqui dentro, buscamos o poder, nos fortalecemos uns aos outros, e lá fora buscamos servir as pessoas. Se o serviço não é o centro do nosso coração, alguma coisa ainda está falando. A palavra de Deus nos disse essa manhã que Jesus, ele saiu por várias regiões, as principais da época, pela Galileia, pela região de Decápolis, que era uma região composta por 10 cidades, pela cidade de Jerusalém e a região ali, por toda a Judéia, e a sua missão era uma só. Aqui diz que Jesus saía ensinando, pregando e curando as pessoas. E isto envolve 3 aspectos da vida humana: o físico, o mental e o espiritual. Dentro das Escrituras Sagradas nós encontramos várias menções em Jesus em ação, aonde ele alcança pessoas. E o interessante é que as pessoas, elas tinham essas 3 diferentes necessidades: físico, mental e espiritual. Nunca Jesus atendeu a uma necessidade física ou mental com esse objetivo em si próprio. Ele sempre tinha objetivos espirituais. E nós poderíamos citar aqui esta manhã vários exemplos de pessoas que eram cegas, que eram paralíticas e que tiveram um encontro com Cristo e que Jesus resolveu o problema físico dessas pessoas, mas acima de tudo, curou-os espiritualmente. Poderíamos citar aqui exemplos de histórias de pessoas que tiveram encontros com Cristo, que não tinham problemas físicos, mas que tinham problemas emocionais graves, e que se encontraram com Jesus, e Jesus curou os seus problemas emocionais, mas acima de tudo, deu uma vida espiritual, renovou a vida destas pessoas. Meus irmãos, nós como igreja não existimos para fazer aquilo que nós chamamos de assistencialismo. O assistencialismo não é a nossa atividade. A nossa ação solidária, ela vai além do assistencialismo. Se nós pensamos em ação solidária apenas para dar alimentos, apenas para oferecer roupas àqueles que precisam, alguma coisa está errada. Porque nós não existimos para isso. Nós atendemos a essas necessidades básicas do ser humano, mas a nossa missão vai além disso. A nossa missão envolve a cura espiritual. E por que disso? Há uns 5, 6, 7 anos atrás, eu perdi uma irmã. O nome dela era Maria. Esta irmã, ela gostava muito de ajudar as pessoas.
Era um dom que ela possuía. Onde havia alguém com alguma necessidade de auxílio e ela soubesse, ela ia atrás. Ela atravessava a cidade para fazer isso. E às vezes até ia em outra cidade para fazer isso. Se havia alguém que precisava de alimento, se havia alguém que precisava de companhia, que precisava de auxílio para levar ao médico, se ela soubesse disso, ela ia até esta pessoa. Ela se sentia realizada em fazer isso. E ao longo da vida cristã dela, que foram 26 anos, ela praticou essas ações no dia a dia da vida dela. Só que um dia, ela começou a pensar e chegou a uma conclusão. Ela chegou a uma conclusão que o que fazemos aqui nesta terra, tão somente pelas nossas mãos, não é suficiente para resolver o problema da vida humana. O que ela quer dizer com isso? Que eu posso dar comida para alguém que bate a minha porta e está com fome. Mas isso não significa que essa pessoa não vai voltar a sentir fome algum dia na vida dela. Eu posso pegar alguém que está doente, levar a um médico, o médico dá uma receita, eu vou à farmácia, compro o medicamento, ela faz o tratamento médico, restaura a sua saúde e melhora. Mas isso não significa que esta pessoa não vá voltar a ficar doente algum dia. Ou seja, o que melhor que nós fazemos aqui nesta terra é uma solução paliativa na vida do ser humano. E sabe qual é a outra conclusão que ela chegou? Para resolver o problema do ser humano integralmente, para resolver o problema de nós que estamos aqui esta manhã integralmente, só tem uma saída. E não tem outra. Sabe qual é? O que tem que acontecer? Jesus tem que voltar. Enquanto Jesus não voltar, nós veremos pessoas sofrendo nessa terra. Enquanto Jesus não voltar, você que está aí vai sofrer. Você pode olhar para mim e dizer assim, mas pastor, minha vida está muito tranquila, muito instável. Isso pode mudar em poucos minutos. Não há segurança nesta terra. A única maneira de resolver o problema da humanidade é Jesus voltar. E esse é o centro da nossa pregação. Esse é o centro de tudo aquilo que nós fazemos como igreja. E a ação solidária adventista não é diferente. Todas as ações que pratica, ela leva amor e visa a restauração completa do ser humano. Não só o físico, não só o mental, mas especialmente o quê? O espiritual. Jesus vai mudar a vida dessa pessoa. E essa minha irmã, ela tomou algumas decisões na vida dela, que eu chamo de decisões radicais. Entre as quais? Ela trabalhava em um emprego que ela ganhava hoje, o equivalente hoje a cerca de 3, 4 mil reais. Ela pediu demissão do emprego. Saiu do emprego. E quando ela saiu, nós começamos a questioná-la e perguntar para ela: por que você saiu do seu emprego? Você está tendo algum problema de relacionamento com a sua patroa? Ela disse, não, nosso relacionamento é ótimo. Talvez seja com os seus colegas de trabalho, nenhuma dificuldade. Eles trabalharam para eu permanecer. E daí vem aquela pergunta que não quer calar. Por que você saiu então? Sabe o que ela respondeu? Porque eu tenho um sonho. O meu maior sonho é ver Jesus voltar. Porque quando Jesus vier, o sofrimento da humanidade vai se extinguir. E ela deixou aquele emprego e conseguiu um outro emprego de meio período, onde trabalhava das 8 da manhã até o meio-dia. E neste novo emprego, ela passou a ganhar o equivalente a meio salário mínimo. Por que eu chamo de uma decisão radical? Porque qual seria o normal no contexto da humanidade?
é você sair de um local onde você ganha menos para ganhar mais. Ela seguiu um caminho inverso. Agora, por que ela fez isso? Ela era uma desequilibrada? Não, ela tinha um sonho. O sonho dela era ver Jesus voltar. Porque ela sabia que quando Jesus viesse a essa terra, o sofrimento da humanidade se extinguiria. As pessoas não sofreriam mais fisicamente, as pessoas não sofreriam mais mentalmente, elas estariam totalmente recuperadas espiritualmente. E agora, ela passou a viver uma nova rotina de vida. Pela manhã, das 8 até o meio-dia, ela trabalhava. Voltava para casa ao meio-dia, e quando chegava às primeiras horas da tarde, ela saía da sua casa para atender pessoas nas suas necessidades, envolvendo as 3 áreas do aspecto humano: o físico, o mental e o espiritual. Lá pelo fim da tarde, 5:30 da tarde, ela voltava para casa, fazia o lanche, só trocava o material e saía para a rua novamente, à noite. E cada noite tinha uma atividade diferente. Uma noite ela tinha uma reunião de pequeno grupo na casa de alguém. Outra noite ela tinha um grupo de oração. Outra noite tinha classe de estudo da Bíblia. Uma outra noite, com um grupo de irmãs da igreja, elas reuniam para fazer cursos artesanais, que as pessoas aprendessem a fazer algo mais. E a vida delas terminou assim. Um dia, o último dia da vida dela, ela chegou em sua casa, era por volta de 5:30 da tarde. Foi no fundo da casa dela, tinha uma horta. Foi até lá pegar algumas coisas, e quando chegou lá, sentiu uma dor muito forte na altura do peito. Estava sozinha, os vizinhos socorreram, chamaram o serviço de atendimento de emergência, e enquanto isso conduziram ela para dentro da casa, para que ela chegasse até o quarto, deitasse na sua cama e ficasse aguardando socorro. Quando ela chegou na porta do quarto, ali ela caiu. E naquele momento Jesus voltou para ela, porque a vida dela terminou ali. Por que fazemos ação social? E há muitos de nós que até não se envolve com isso, porque achamos que não é nossa obrigação fazer isso. Meu irmão, olha aqui para mim. Se você não está aqui para servir, se Jesus não trouxe você aqui para servir, isso é uma bênção na vida das outras pessoas, eu te pergunto para você pensar, o que você está fazendo aqui? Por que você vem aqui à igreja? Teu sonho ainda é o céu? Ou você centraliza os teus sonhos ainda na vida desta terra? Por que estamos aqui? Eu tenho visto que aqui a Ação Solidária Adventista tem feito um trabalho brilhante, muito bonito o trabalho de vocês, porque envolve restauração de vidas. Mas eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão da minha igreja. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se você se envolver, a gente pode fazer muito mais. É limitado o que fazemos. E aqui, neste caso, desta igreja, o trabalho ele caminha numa direção correta. Qual é a evidência que nós temos disso? Vidas sendo mudadas. Vidas sendo transformadas. Vamos dar um passo a mais. Eu tenho um desafio para você. Sabe o que você faz? Pega esse livro aqui. Leia esse livro. No livro Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen White, na página 142, fala a forma com que Jesus trabalhava com as pessoas. E lá diz o seguinte, que Jesus ele se misturava com as pessoas, ele não esperava que as pessoas viessem até ele. Ele ia,
se misturava com as pessoas, atendia às necessidades dessas pessoas, fossem necessidades físicas, emocionais, ele atendia as necessidades. Com isto, ele se aproximava da pessoa, se tornava amigo desta pessoa, ganhava a confiança desta pessoa, e depois então ele dizia: vem e segue-me. Era assim que Jesus fazia. E ela coloca que lá está escrito, página 142 do livro Ciência do Bom Viver, fala que este é o único método eficiente para alcançar corações humanos aqui nesta terra. Era isso que ele fazia. Aqui neste livro, Beneficência Social, na página 112, isso eu vou ler para vocês. Beneficência Social, página 112, fala de uma visita que Ellen White faz à igreja de São Francisco. É muito interessante o relato, porque aqui ela fala que aquele era o modelo de igreja que Deus havia revelado para ela. Olha que interessante, está escrito isso. Olha só o que diz aqui, ó. Na manhã do dia 10 de novembro do ano 1900, era um sábado, entramos na igreja de São Francisco e encontramos-la lotada até o máximo de sua capacidade. Ao estar diante do povo, pensei no sonho e na instrução que me haviam sido dados muitos anos atrás. E me senti encorajada. Olhando o povo de Deus congregado, compreendi que podia dizer: o Senhor cumpriu sua palavra. Durante os últimos poucos anos, a colmeia em São Francisco, falando da igreja, tem sido, sem dúvida, uma colmeia muito ocupada. Uma igreja em ação. Muitos setores do trabalho cristão têm sido desenvolvidos por nossos irmãos e irmãs. Nele se incluem, olha só, o que ela viu lá? Nele se incluem a visitação aos enfermos e desamparados, fundação de lares para órfãos e a obra em favor dos desempregados, o cuidado dos doentes, o ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literatura e a promoção de classes sobre vida saudável e o cuidado dos enfermos. Uma escola para crianças é dirigida no porão da casa de culto da Rua Laguna. Durante algum tempo, foi mantido um lar para trabalhadores e uma missão médica. Na Rua do Mercado, próximo ao Teatro Municipal, havia salas de tratamento que funcionavam como sucursais do sanatório, ou seja, Hospital Santa Helena. No mesmo local, havia um armazém de alimentos saudáveis. Próximo ao centro da cidade, não distante do edifício Cal, era dirigido um restaurante vegetariano, o qual funcionava 6 dias na semana e ficava inteiramente fechado aos sábados. Ao longo do Ancoradouro, realizava-se trabalho missionário, a bordo, ou seja, dentro dos barcos. Em várias oportunidades, nossos pastores dirigiam reuniões em grandes salões da cidade,
Assim a mensagem de advertência foi dada a muitos. Isso está registrado no livro Beneficência Social, na página 112. É um texto que é mais conhecido daqueles que lidam com solidariedade na igreja, mas vocês podem ler. Então hoje se pergunta, qual é a igreja viva? A igreja viva é aquela igreja semelhante a essa aqui. Não digo que esta igreja faz as mesmas coisas que isso aqui, mas se tivermos que centralizar isso numa única palavra, sabe qual é a igreja viva? A igreja que serve ao seu próximo. A igreja que adora a Deus e que serve aos seus semelhantes. Isso é a igreja viva. E esta é a igreja dos sonhos de Deus. E a ação solidária adventista, ela tenta contribuir para isso também. Como todos os demais departamentos que atuam na igreja. Meus queridos, nada é mais gratificante na vida cristã do que ver uma vida transformada. E eu quero concluir esta manhã dizendo para vocês o seguinte. No ano passado, eu estava realizando uma semana de evangelismo aqui na região de Guaramirim. Era começo do mês de setembro, mas aquela noite estava fria e tinha uma garoa fora. Estava garoando e estava frio, embora fosse o mês de setembro. A igreja, ela estava repleta de pessoas naquela noite. Lá na rua havia um homem. Esse homem era um morador de rua. Ele, devido ao problema do alcoolismo, acabou perdendo a sua família e foi morar na rua. E na rua, ele vivia de favores de outras pessoas. Alguém dava comida, alguém oferecia alguma roupa, ele às vezes conseguia alguns serviços ocasionais, do tipo capinar pátios, e assim ele vivia. Ou seja, ele vivia uma vida mediante assistencialismo de pessoas. E aquela noite, estava chovendo, ele estava com frio e com fome. E ele não sabia qual das duas coisas tentar resolver primeiro. Só que era um domingo. E tudo estava fechado na cidade. Não tinha pessoas na rua. E ele saiu pela cidade em busca de um abrigo. Só que não encontrava. E foi caminhando, caminhando, caminhando. E a igreja lá, ela fica num local bem escondido. Uma rua, inclusive, sem saída. Quem conhece lá sabe do que eu estou falando. Só que esse homem foi conduzido por Deus para lá. Eu digo assim, eu creio que foi Deus que conduziu ele até lá. E ele, quando passou pela embocada, entrada daquela rua ali, ele observou que tinha muitos carros estacionados, tinha luz e ouviu vozes de pessoas cantando. Ele olhou para aquilo, isso aqui é o meu lugar ideal, é o que eu estou precisando. Estou com frio, está aberto e tem muita gente lá dentro. Se tem muita gente, o que vai acontecer com o ambiente? Fica mais aquecido. E ele entrou lá. Entrou lá e havia muitas pessoas, muitas visitas na igreja aquela noite. E ele era mais um deles. Entrou lá e sentou. E a palavra de Deus estava sendo pregada. E o Espírito Santo tocou no coração desse homem. No final da mensagem, feito um convite, quando ele percebeu, ele já estava lá na frente da igreja e havia um casal de irmãos do lado dele. A palavra de Deus tocou no coração dele. Logo depois, esses irmãos conversaram com ele, observaram que ele estava com as roupas molhadas, umedecidas, deram roupas para ele vestir. Aquele casal levou ele para sua casa, para ele dormir naquela noite. No dia seguinte, os irmãos da igreja começaram a procurar uma forma de ajudá-lo. Encontraram um senhor que tinha um sítio e precisava de um caseiro. Conseguiram com que esse homem fosse trabalhar lá.
E quando ele foi trabalhar lá, ele já tinha um trabalho, uma casa para dormir, um teto para se cobrir, que ele não tinha, uma cama para poder dormir e comida para comer. E Deus foi transformando a vida dele. E quando ele chegou lá, uma noite, ele começou a ir todas as noites no programa. Esse casal de irmãos ficou do lado dele e começou a trabalhar com ele. E uma noite ele veio conversar comigo um pouco antes do culto e disse: olha, pastor, eu nunca mais quero sair daqui. Eu perguntei para ele, por quê? E ele me disse o seguinte: olha, eu encontrei algo aqui que eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que Deus mudou a minha vida. E é coisa boa para mim. Daqui não quero sair mais. Ele falou assim para mim: olha, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Ele me mostrou os pés dele. Os pés todo machucados, cheios de feridas. Ele não conseguia nem sequer usar calçado direito. Tinha uma espécie de uma erisipela bem evoluída. E aí eu disse para ele: eu vou orar por você. Nós começamos a orar, conversei com os irmãos. Os irmãos foram atrás de um médico. O médico começou a tratar o problema das feridas dos pés dele. Ele foi melhorando. E ele disse assim para mim: olha, só falta uma coisa para eu entregar minha vida para Deus. Eu perguntei para ele: o que te falta? E ele me disse: olha, eu tenho dois problemas de vícios. Um problema é o alcoolismo. E aí ele me justificou o porquê. Ele disse: olha, à medida que eu fui abandonado pela minha família, quanto mais eu ia para fora, pior ficou o meu problema. Mas me aconteceu uma coisa aqui que eu não sei explicar. Primeiro dia que eu entrei aqui, quando eu percebi, eu já estava lá na frente, começaram a me ajudar, e quando eu me vi sozinho pelas ruas, no dia seguinte, uma das primeiras coisas que eu fui atrás, sabe o quê? Bebida alcoólica. E ele falou assim, eu perguntei para ele: mas como é que você consegue dinheiro para comprar bebida alcoólica? Ele me respondeu: para tomar bebida alcoólica não precisa de dinheiro, pastor. Eu perguntei para ele: por quê? Porque isso aí todo mundo oferece. Aqueles que estão bebendo compartilham, os donos dos bares dão, eu não preciso de dinheiro para fazer isso. Só que quando eu saí daqui no dia seguinte, e eu me vi sozinho, eu fui procurar bebida alcoólica, me deram a bebida alcoólica, só que eu não consegui beber. Não consigo mais. Então eu acho que esse problema eu já venci. Mas eu tenho um outro agora. Perguntei qual é. Ele me disse: olha, eu sou fumante e eu gostaria muito de vencer o vício do cigarro. E ele disse para mim: Deus vai me ajudar. Eu tenho certeza disso por aquilo que Ele já fez na minha vida. E pastor, quando eu vencer esse vício, eu vou selar minha vida com Cristo. Quero ser batizado nessa igreja. Passou um período de tempo, eu voltei lá novamente. E eu estava no final do culto à porta cumprimentando as pessoas. E de repente passa um senhor. Eu olho para ele, era ele. Não parecia mais a mesma pessoa. Era outra pessoa. Pela aparência, se dava para observar a mudança daquele homem. Eu perguntei para ele: como que você está? Ele disse: pastor, já venci mais um passo. E eu estive agora esse ano, passei por lá, alguns dias atrás. E vi ele lá na igreja. Agora estão formando uma nova igreja lá também. Vai ter terceira igreja da cidade. Eu olhei para ele, um homem feliz, com a vida transformada. Você quer coisa melhor do que isso? E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Esse é o trabalho que a Ação Solidária faz. Mudar a vida das pessoas. Ela não existe só para fazer assistencialismo. Não existe para dar comida. Não existe para dar roupas. Ela faz isso também. Mas ela não para por aí. Além de dar o alimento, além de dar a necessidade primária da pessoa, ela se aproxima desta pessoa, atende às necessidades dela, ganha confiança,
se torna amiga desta pessoa e depois ela diz: vem e segue-me. Que esse é o nosso objetivo maior. Não quer você ser abençoado por Deus esta manhã? Quantos querem receber a bênção de Deus? Há uma promessa de uma bênção para aqueles que guardam o sábado. E Deus quer te abençoar. Agora eu pergunto, não quer você partilhar esta bênção, tendo uma vida de serviço para o teu semelhante, aquelas pessoas que vivem lá fora? Quantos querem fazer isso? Você quer fazer isso? Faça isso, porque quando você fizer isso, você vai ver de uma forma bem visível que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus vai fazer na vida dos teus semelhantes também. Você quer isso para você? Quer receber essa bênção? Fica em pé, eu vou orar por você. Fecha os teus olhos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Diante da tua presença estamos em pé. E queremos receber a tua bênção nesta hora. Talvez alguns de nós entramos aqui nesse lugar pela primeira vez na vida. Mas não importa, Senhor. Queremos ser abençoados. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos sentir a tua bênção agindo em nossa vida. Ajuda-nos a servir ao nosso próximo, servir ao nosso semelhante. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos cantar o hino 315. Hoje ajuda a alguém. Olhares em torno de ti, sim, ajuda hoje alguém. Ser um auxílio ao teu próximo ali, sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Muitos aguardam palavras de amor. Sim, ajuda hoje alguém. Ainda que seja pequeno o favor, sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Muitos têm cargas pesadas demais. Sim, ajuda hoje alguém. Quantos sucumbem em seus tristes ais. Sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também.
remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Muitos a vida cansados estão. Sim, ajuda hoje alguém. Muitos procuram obter salvação. Sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Senhor Deus, derrame a tua bênção sobre cada uma das pessoas que estão aqui presentes nesta manhã. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.